Olá, começa agora o Jornal da Câmara. O Centro de Educação Profissional São João Calábria é uma instituição filantrópica que há quase 50 anos trabalha na profissionalização de jovens. E é sobre a entidade que nós vamos falar agora no Jornal da Câmara. Eu converso com o irmão Gilney Rodolfo Bampi, que é diretor do Centro de Educação Profissional São João Calábria. Irmão Gilney, seja bem-vindo, obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Irmão, essa instituição, ela nasceu na Itália há bastante tempo, está presente em vários países, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim. Essa congregação nós chamamos de Obra Calabriana, o Centro de Educação Profissional São João Calábria, mantido pelo Instituto Pobre Servo Divina Providência. E o Instituto é ligado à Congregação dos Pobres Servos, que começou com São João Calábria em 1907. Antes dele ser padre ainda, ele iniciou acolhendo crianças órfãos e necessitadas da época. E assim, junto com colaboradores e voluntários, ele procurou dar a essas jovens, essas crianças, um futuro diferenciado. Baseado um pouco na esperança, dar uma esperança diferenciada a esses jovens. E foi uma experiência que deu certo, muito baseada na providência, na confiança em Deus Pai, como ele sempre falava, que tudo provê. E aos poucos foi tomando corpo nessa atividade. Já no ano seguinte, já era pequena a casa emprestada, ele adquiriu com a ajuda de colaboradores uma casa maior, que hoje é a sede da congregação em Verona, na Itália, e depois, aos pouquinhos, ele foi quase que se espalhando pelo mundo. O Calábria faleceu em 54 e em 59 a primeira missão na América Latina, no Uruguai. Do Uruguai, em 61, em novembro, 26 de novembro de 61, veio para, então, Porto Alegre, onde hoje é o Calábria. E hoje a congregação, a Obra Calabriana, está presente em 13 países, né, em todo o mundo, e aqui na América Latina em vários países, e no Brasil em 5 estados. E Porto Alegre, o Instituto Pobre Servos, né, que é a mantenedor, é o órgão oficial, ele mantém o Abrigo João Paulo II, o Centro de Promoção da Infância e Juventude na Restinga e o Calábria, né, o Centro de Educação Profissional São João Calábria, que em 2012 serão 50 anos de fundação do Calábria. Então. Irmão, e todas essas entidades que vocês mantêm aqui em Porto Alegre seguem uma mesma pedagogia, né, de formação profissional e também de receber meninos órfãos? Isso. Nós chamamos de filosofia, ou então a pedagogia calabriana. A nossa educação assim, é trabalhar com a juventude mais abandonada, com as crianças e jovens mais abandonados, mais necessitados, em todas as áreas, né? Seja social, seja econômica, em termos de vulnerabilidade. O Abrigo João Paulo II atende crianças, né, que perderam o pátrio poder, né, encaminhadas pelos juizados de menores ou pelos conselhos tutelares, em regime de casas-lares. O CPJ na Restinga atua com crianças no contraturno da escola, dos 7 aos 18 anos. E o Calábria também atua em 2 leques diretamente, de crianças e adolescentes dos 7 aos 18 anos, em um trabalho mais de proteção, né, à infância e juventude, e também de cursos profissionalizantes. Então tem projetos sociais e cursos de qualificação profissional. Com relação aos cursos de qualificação profissional, é bastante forte, né? Vocês oferecem diferentes cursos. Isso. Como eles funcionam? Tá, sim. Nós atuamos hoje, o Calábria atua com cursos de iniciação profissional e qualificação profissional. Ao todo são 17 cursos, né, nas áreas de gráfica, são 4 cursos na área gráfica, 2 na mecânica, marcenaria, usinagem, informática, padaria e moda. Nessas áreas, nós trabalhamos com 17 cursos de qualificação e iniciação profissional, todos eles assim, com um enfoque ou com um foco para encaminhar para o mercado do trabalho. Deixar o aluno preparado para o mercado. Exatamente, prepara alunos para o mercado do trabalho. Os jovens da iniciação profissional, eles se preparam mais para estágio. Então, jovens de 15, 16 anos. Então, curso de informática, também na padaria, mas de modo especial da informática, e eles se preparam para estágios futuros, né? E os demais cursos, eles então são com uma carga um pouco mais sólida, são de 800 a 1.600 horas, são cursos básicos de qualificação profissional,
em que prepara o jovem para o mercado de trabalho diretamente. E, por exemplo, nós temos o curso de mecânica, que é o que mais emprega o jovem hoje. São 2 anos, são 1.600 horas. E ele já sai com uma forte base profissional. Praticamente, como nós chamávamos antigamente, ele sai com um quase oficial, né, na área. E ele sai pronto para ser empregado e iniciar a sua atividade profissional. Recebem ali toda a parte técnica, né, do curso, a parte teórica, prática e também noções de qualidade total. Nós temos, né, o programa de qualidade total, ele já sai com esse enfoque também. E uma das, assim, talvez das cargas de conteúdo importante que nós trabalhamos com os jovens é a formação para a vida. Esse é o nosso específico, né? Claro que formação para a vida dentro das áreas específicas técnicas. E nós temos em torno de 15% a 20% dos conteúdos, nós trabalhamos com eles, então, noções e também experiências de cidadania, de formação humana, cristã, cidadã, para preparar ele para a vida, para enfrentar os desafios que a vida oferece, né? Coisas que talvez ele também não tenha tido em casa. Exatamente. E talvez um dos pontos assim importantes, como você fala, em casa às vezes não tem nem a disciplina, né, assim, até de horários, de postura, também profissional. A gente prepara e dá essa formação para essa juventude. O curso é gratuito e vocês exigem um rendimento? Exatamente. O curso, eles são gratuitos ou então conforme a família pode contribuir. Tem algumas que contribuem com soma às vezes irrisória, mas importante, né, para as próprias famílias. E em contrapartida a gente procura dar assim uma formação sólida para a vida, uma formação integral. E a gente tem também um programa chamado Programa da Adote um Futuro, que ele vem a suprir essa necessidade financeira de manter os cursos, né? Então as famílias... Como são mantidos os cursos? Porque mecânica, moda, exigem material, padaria, né? Vocês precisam ter materiais disponíveis para os alunos para que eles produzam e aprendam, né? É verdade. Todos os cursos, eles têm os seus conteúdos específicos já no seu plano de aula. E os insumos, todos eles, nós colocamos, são profissionais todos contratados, qualificados, que dão os cursos, que trabalham com os jovens. E para isso, chega no final do mês, a gente também tem uma soma financeira para a gente cobrir. E todos também, inclusive os insumos, né, todos os materiais didáticos e pedagógicos da melhor qualidade possível. E isso tudo é custeado por um outro leque de atividade meio que nós chamamos, que o Calabria tem na gráfica, mecânica e usinagem, nós prestamos serviço para a comunidade. Então isso serve, né, para ajudar a manter a atividade, manter os cursos em termos de sustentabilidade financeira. E também temos o programa do Adote um Futuro, que é um programa onde pessoas físicas ou jurídicas elas podem adotar 1, 2, 3 ou mais jovens, acompanhá-los durante a sua formação e contribuir mensalmente com valor, né, assim, que determinado. Hoje, o custo por jovem que o Calabria tem, assim, sem muitos gastos, é R$180. Então, cada um pode assim, contribuir com esse valor, abatendo o imposto de renda ou também valor menor, né, nós temos também alguns valores menores, abate imposto de renda ou doação direta e assim contribui para a formação do jovem. Então, nestes cursos o jovem produz e o que ele produz também é comercializado e se reverte em verba para a instituição. Na verdade, o jovem ele não produz. Nós temos bem separado aquilo que é atividade fim e atividade meio. Tá. Então, a nossa atividade fim é formar os jovens, é atender num espaço de acolhida e proteção que é o Calabria, atender as crianças e os jovens por uma formação, seja ela integral, né, e dentro disso a formação profissional. E temos o outro leque, que é a atividade meio, que estamos falando, que é então serviços que prestamos à comunidade. Para esses serviços, temos profissionais contratados para isso, especificamente para isso, inclusive com áreas bem distintas, de tal forma de que o nosso objetivo de produzir, de ter a produção que nós chamamos,
é de ajudar financeiramente a atividade, ajudar metodologicamente, isto é, a jovem olhando de que dentro do seu ambiente de formativo, educativo, também se produz, ele vê essa produção acontecer, ele cresce com mais responsabilidade, ele vê, né, ele dá um clima diferente de formação. E um outro ponto é dizer para a sociedade produtiva hoje de que é possível concorrer no mercado de trabalho de uma forma honesta, transparente e solidária, isto é, na formação dos jovens. E, do outro lado, os jovens, na sua atividade fim que nós temos, ele tem a parte teórica, a parte prática nos laboratórios de aprendizagem, e conforme ele vai aprendendo e vai tendo experiência no laboratório de aprendizagem, ele vai sendo tutelado pelos colaboradores e se aproxima então à produção. Mas o jovem, ele não produz, nem pode por lei produzir, né? E ele está lá para aprender. Tá certo. E esses materiais, então, que os funcionários de vocês produzem, são comercializados, dentre eles tem alguns produtos gráficos aqui, agendas. Agendas. Esse bloco aqui, por exemplo, foi feito pelos jovens. Eles fazem também em termos de experiência, né, para produzir, depois a gente utiliza para eles mesmos, então até para próprio vender, para fim, ou então para algumas doações. Então o jovem, ele produz aquilo que é de experiência para ele. E os colaboradores, então, produzem a agenda, temos até a do 2011 já pronta. Duas? Então, exatamente, então são alguns meios para a atividade se manter. E vocês participam também de outros projetos sociais, como o Projeto Transparência, o Ação Rua? Isso, nós temos lá o Transparência, é um projeto que nós entramos junto com a Parceiros Voluntários, que organizou esse projeto junto com o Banco BID, para capacitar as instituições para uma prestação de contas à comunidade de forma transparente. Nós fizemos esse curso e estamos implementando isso internamente na instituição. E os programas sociais que nós temos lá, então, é o Ação Rua, que é uma parceria com a FASC, com a Prefeitura, que inclusive um dos núcleos é o Calabria, para atender as crianças e adolescentes da região nossa do Calabria, da região da Sul e Centro-Sul, para encaminhá-los para as redes de atendimento. O outro programa é o RS Socioeducativo, que é em parceria com o governo do estado, que atende jovens em ingresso da fase, para dar para eles uma nova oportunidade, e o objetivo fim é de não reincidir, não reingressar na própria fase, isto é, não reincidir na criminalidade. E um outro programa assim, fantástico, tendo resultados excelentes. E o outro programa também com a FASC é o Centro de Cuidados, o SASE, que nós chamamos crianças de 7 a 14 anos, e de 14 a 18 anos do trabalho educativo. Quantas crianças entre 14 e 18 anos vocês atendem hoje? Nós atendemos hoje dos 15 aos 24 anos, são 485, mais ou menos, que são os cursos profissionalizantes. E nos programas sociais, Trabalho Educativo e SASE, temos cerca de 90 jovens. E fora os cursos profissionalizantes, então, nesses centros de atendimento, o que vocês fazem com essas crianças? O que vocês disponibilizam para elas? Isso, para as crianças, então, para esses programas mais assim de acolhida e proteção, dos 7 aos 18 anos, então eles fazem mais atividades lúdicas, pedagógicas, recreativas, de desenvolver as potencialidades. E depois, conforme eles vão tendo a idade e a escolaridade, então eles ingressam em cursos. Vocês reúnem também as famílias, né? Vocês procuram passar essa mensagem calabriana também para as famílias, né? Estender. É verdade. A mensagem, assim, e a pedagogia calabriana, a filosofia calabriana, a gente procura também atender não somente os jovens que vêm até nós, as famílias, como também os próprios colaboradores. E também, inclusive, temos aqui em Porto Alegre vários grupos de leigos, nós chamamos grupos calabrianos, que vão cultivando essa espiritualidade, essa filosofia, e vão trabalhar nos seus meios. É viver no dia a dia, no seu trabalho profissional, na sua família, a espiritualidade calabriana. E qual o retorno que vocês têm desse trabalho? Olha, o retorno em termos assim de encaminhamento, empregabilidade, ou então, entre aspas, de recuperação de situações, né, de vulnerabilidade do jovem, é um retorno bastante grande. Nós tínhamos uma estatística em 2005, ainda nós estamos refazendo agora, cerca de 80% do jovem que se formava no Calabria,
ele, num prazo de 6 meses após o curso, ele já estava empregado. Então, para nós é uma estatística muito boa, fantástica. E alguns cursos, por exemplo, a mecânica, usinagem, padaria, esses cursos têm até fila de empresas aguardando os jovens se formarem para ingressarem nas suas empresas. Eles já são visados. Já são visados, né? Agora, por exemplo, deve ter umas 4 ou 5 empresas na mecânica aguardando o jovem que se forma em dezembro. É um estímulo a mais, é um estímulo, né? a mais. E talvez cabe salientar, Mariana, que 8 desses cursos, eles são aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego enquanto leis para a lei da aprendizagem. Quer dizer, são jovens, são cursos que eles podem serem contratados por empresas para valer para a lei da aprendizagem, que os alunos cotistas, né, que as empresas têm que ter um percentual de jovens na lei da aprendizagem por uma questão legal. E nós temos hoje 250, 280 jovens, né, desses 8 cursos, que eles são empregados por empresas com carteira assinada, recebem meio salário mínimo e com todos os direitos de um seletista, mas como jovem aprendiz no Calabria. É um programa muito interessante também, que inclusive são 45 empresas que estão no Calabria hoje através desse programa. Bastante interessante. E o aluno ele pode escolher o curso que mais se adequa, que ele tem mais interesse de frequentar. Exatamente. Um dos critérios fundamentais dos cursos para o jovem ingressar é a idade, a escolaridade, né, e o interesse. O jovem e faz a renda o curso familiar. E a renda familiar também é um dos critérios. Uma renda familiar, quanto mais baixa, mais são nossos jovens. A filosofia calabriana é atender os mais necessitados. Então, o jovem que eles fazem sempre a inscrição 2, 3 meses antes, né, do início das aulas, a gente faz uma seleção. E os critérios são esses que eu falei, entre a idade, a escolaridade e o interesse pelo curso, opção 1 e 2, e também a questão da vulnerabilidade social da família. Esse é um dos pontos importantes. Tá certo, irmão. E para quem quiser fazer contato com vocês, conhecer os produtos que vocês fazem, como faz? Então, contatar, nós temos através do site, também podem acessar o site, né, www.calabria.com.br, ou então através do telefone 3245-7222, que é o telefone nosso lá da geral da instituição. E de modo especial, se tiver algum interessado, que é um dos pontos interessantes do Calabria, que é esse programa Adote o Futuro, também tem o e-mail padrinhos@calabria.com.br e pode então, através desse e-mail ou do site, né, ter todas as informações para ser um apoiador, né, de o futuro de um jovem. Tá certo, irmão. Muito obrigada pela participação de vocês no Jornal da Câmara e parabéns também pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado pela oportunidade e convidamos a todos a visitar a nossa instituição. Obrigada. Muito obrigado. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.